Olha só, pessoal, a turminha da economia da Unicamp, né, o pessoal dessa economia freestyle altamente heterodoxa, que acredita que imprimir dinheiro e ficar fazendo gastos públicos é o que faz a economia se movimentar, a economia crescer. Pois bem, essa turminha desses economistas desenvolvimentistas, que de desenvolvimento nada entendem, eles saíram a público para rebater aquela carta. Vocês sabem aquela carta que alguns nomes do mercado financeiro, do setor econômico, que apoiaram o Lula nas eleições, emitiram recentemente uma carta aberta criticando aí algumas medidas do Lula que o Lula pretende lançar no governo dele, algumas falas do Lula inclusive. Esse pessoalzinho saiu em defesa do Lula criticando essa outra carta. Então vamos dar uma olhada aqui nessa rinha de economistas estatistas. Desde já peço que você deixe o seu like e seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente com o meu trabalho. Se inscreva nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia que está bem divertida. Essa carta foi escrita por 5 economistas, a saber, José Luiz da Costa Oreiro, que é professor da Universidade de Brasília, líder do grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Tem como isso ser bom? Fala pra mim por esse nome. Luiz Fernando Rodrigues de Paula, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-líder do grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista de Desenvolvimento. Esse mesmo grupo aqui, esse cara é o líder e esse aqui é o vice-líder. Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro da Fazenda, esse cara que eu lembro dele, e professor emérito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito estatismo envolvido aqui. Kalinka Martins da Silva, que é professora do Instituto Federal de Goiás, e Luiz Carlos Garcia de Magalhães, técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E se você se perguntava por que o IPEA errava tanto nas pesquisas a favor do Lula, a favor de coisas da esquerda, bem, aí está a resposta, não é? Bem, como eu falei, eles responderam a carta aqui que foi feita pelos economistas Armínio Fraga, que já foi presidente do Banco Central, Edmar Baixa, que já foi presidente do BNDES, e Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda, né? Eles fizeram uma carta aberta aqui ao Lula, publicaram essa carta aqui, e eles disseram o seguinte, né? Basicamente, um trecho aqui. Acredite que compartilhamos de suas preocupações sociais e civilizatórias, a sua razão de viver. Que coisa patética, meu Deus do céu. Não dá para conviver com tanta pobreza, desigualdade e fome no Brasil. O desafio é tomar providências que não criem problemas maiores do que os que queremos resolver. Né? Basicamente, de uma forma assim, bastante discreta, bastante disfarçada, eles disseram o seguinte, né? Não dá para você combater a pobreza destruindo a economia do país, né? Então, o que eles falaram foi basicamente isso, criticando algumas falas do governo, afirmando aqui, inclusive, que a responsabilidade fiscal não é obstáculo ao nobre anseio de responsabilidade social, né? E aí tem a carta inteira aqui com os detalhes, enfim. Então, esses caras aqui saíram criticando essa carta aqui, e olha só que coisa, economia mainstream, altamente ortodoxa. De acordo com o documento, a ideia de que o teto de gastos como garantia para garantir. Senhores Correio Brasiliense, vocês estão redigindo mal pra caramba isso aqui, né? A ideia de que o teto de gastos como garantia para garantir a disciplina fiscal é uma falácia. E nesse sentido destacam que a atual regra não foi suficiente para evitar um estouro de 795 bilhões durante o governo de Bolsonaro. Mas olha só, o que uma coisa tem a ver com a outra, para início de conversa, né? Porque na verdade o que o teto de gastos impede é uma deterioração da situação fiscal que, como todos nós bem sabemos, destrói uma economia, joga a inflação lá para cima, desvaloriza a moeda porque eles vão ter que imprimir dinheiro para cobrir esses gastos aí que são intermináveis. Então, o fato de haver um teto de gastos significa que o governo vai ter um limite para gastar. Eu não consigo entender, eu tento, mas não consigo entender como as pessoas tratam o governo de uma forma diferente do que elas tratam as próprias famílias, né? Toda família tem um teto de gastos, toda empresa tem um teto de gastos, não pode gastar acima de um determinado limite. Mas por que o governo pode? O governo tem que ter carta branca para gastar. Ah, mas os motivos, as intenções são nobres. Meu amigo, de boas intenções o inferno está cheio. Boas intenções não garantem que a economia não vai ser destruída. Se você gasta além dos limites na sua casa com boas intenções, isso não vai mudar o fato de que você vai estourar o limite do cheque especial, que você vai ficar aí com juros de cartão de crédito, do rotativo lá, subindo à torta e à direito. Isso não muda o fato de que você vai arruinar financeiramente
a sua família, né? E aí esse senhor Oreiro aqui, que é um dos autores dessa carta, disse o seguinte: o que tem para cortar no orçamento são os benefícios tributários. Por exemplo, com a PEC Kamikaze, 150 bilhões de impostos federais e estaduais deixaram de ser arrecadados. E aí retorna para o mesmo valor de antes, praticamente já paga o rombo, né? O rombo, segundo esse senhor aqui, esse estatista, esse economista estatista, nada mais é do que o governo deixando de roubar dinheiro da população. A solução para ele aqui, para o governo gastar mais, é o governo tomar mais dinheiro da população. Genial essa ideia, maravilha, né? Vamos deixar o governo gastar indefinidamente. Basta que ele comece a roubar mais dinheiro da população via impostos. Genial, como ninguém pensou nisso antes, né? Tira-se o teto de gastos e deixa o governo roubar dinheiro via impostos da população de forma ininterrupta. E aí esses animais, esses quadrúpedes aqui no final da carta deles, que também está na íntegra aqui, eles falam a respeito da dívida pública. E eu vivo falando isso, ainda vou fazer um vídeo bem elaborado falando sobre a dívida pública, sobre as falácias da dívida pública e sobre como tem gente que tá doido para dar um calote nisso aí. E eles ficam falando aqui da questão do gasto com juros de 500 bilhões e não sei o que e tal, blá, blá, blá. Maior gasto e tudo mais. E esses animais, essas antas aqui econômicas, se esquecem de falar que a maior parte das receitas do governo vem também de dívida pública. O governo não paga a dívida, o governo rola a dívida. Aliás, o governo não paga a dívida de forma líquida, né? Não paga sequer os juros da dívida há um bom tempo, que é o tal do superávit primário, o valor que é usado para pagar os juros da dívida, nem é para pagar a dívida em si, o montante dela, mas sim para pagar os juros. Como Delfim Neto, né, aquele mastodonte da economia estatal brasileira, sempre frisou, dívida pública não se paga, se rola, não é? Então eles ficam aqui com essa palhaçada aqui no final das contas. Tá, tudo bem, mas o que o Lula falou a respeito disso? Ele disse que ele terá responsabilidade fiscal sem precisar atender a tudo que o sistema financeiro quer. Pois bem, né? Olha só que piada maravilhosa, né? Você pode ter certeza que duas coisas aqui estão erradas, né? Primeiro, que o Lula, tudo que o Lula fala é mentira, então a gente pode ler tudo ao contrário. Ele disse que o país terá responsabilidade fiscal. Mentira. Isso aqui tá descartado. O Lula não vai ter responsabilidade fiscal, vai chutar o pau da barraca, vai destruir a economia brasileira como ele sempre fez. E ele disse aqui que não precisa atender tudo que o mercado, o sistema financeiro quer. Pode ser até que ele não precise atender, mas ele vai atender, porque Lula no governo significa taxas de juros mais altas lá nas alturas, e isso sempre representa ganhos para o sistema financeiro, ganhos para os rentistas. Prejudica a população como um todo, mas esse pessoal dos bancos, esse pessoal aí que vive de comprar dívida pública a títulos a juros muito altos, todos esses vão ganhar muito dinheiro nessa história. Mas o que você achou dessa cartinha amorosa destinada ao Lula por parte desses economistas? Você concorda com eles? Você concorda com a outra carta que foi feita antes? Você acha que eles são um bando de aproveitadores? Deixe aí nos comentários, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.